Então, bom dia, sejam bem-vindos, queridos irmãos. Nesse momento nós vamos passar para a mensagem. Estamos ainda na série Conhecer Jesus é Tudo, na reta final, né? Agora em agosto nós vamos finalizar essa série maravilhosa, quem acompanhou desde o início. Hoje vamos falar do capítulo 73 do livro Desejado de Todas as Nações, tem como tema Não se turbe o vosso coração. Quem está conosco nesta madrugada é a irmã Janaína Simões, aqui da Aspar. Seja bem-vinda, querida. Que a palavra fica com você. Que o Espírito Santo te ilumine. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom dia a todos. Graça e paz mais uma vez. Bom dia. Neste momento, oremos em nossos corações para que o Santo Espírito de Deus possa estar, assim, nos moldando e que essa mensagem, assim, possa servir para nos elevar espiritualmente. Porque esse é o objetivo da palavra de Deus, né? Transformar as nossas vidas. Então, como a irmã Alexandra falou, vamos estudar hoje o capítulo 73. E eu quero falar para os irmãos que é um capítulo assim meio extenso, mas que os irmãos possam estar lendo, né, esse capítulo que é muito maravilhoso. E ele está baseado, irmãos, no livro de João, desde o capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Então, os irmãos que tiverem Bíblia e quiserem acompanhar, este capítulo é baseado nestes versículos, né? Nesses capítulos do livro de João. E esse capítulo 73, ele vem falando sobre esperança, né? Também ele vem falando sobre o Consolador. Quem é o nosso Consolador? O Espírito Santo, né? E vem falando também da videira verdadeira. Ali fala de Cristo, fala de Deus, que é o agricultor. Ele também vem falando do amor ao próximo, que Cristo deixou um novo mandamento para cada um de nós. Qual é o novo mandamento? Que ameis uns aos outros. Mas a base central deste capítulo é a glorificação de Cristo no Pai. João, capítulo 13, 13 a partir do versículo 35. O 14 completo, o 15 e também o 16, tá? Para a irmã que perguntou. Então, a base, né, que eu tentei sintetizar o máximo possível para passar a essência desse capítulo para os irmãos é Jesus sendo glorificando a Deus. Né? Então, nós vamos iniciar aqui. A primeira parte deste capítulo, o tema é não se turbe o vosso coração, né? Então, Jesus, ele fala aos discípulos que estavam atemorizados, né? Porque Jesus estava preparando eles para a sua breve ida, né, ao céu, todo o processo que ele iria passar, né? Então, Jesus estava preparando ali os discípulos estavam atemorizados, né, com a ideia da separação do seu mestre, e Jesus, de todas as formas, estava tentando consolar eles ali, né? Então, como nós vemos a primeira parte, que é João 14, do versículo 1 ao 4, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, neste versículo, que é o tema, né, deste capítulo, Jesus ele dá esperança para quem? Para os discípulos. Mas será que essa esperança é somente para os discípulos, irmãos? Essa esperança é para todos nós, né? Todos nós que estamos aqui ainda aguardando a vinda de Jesus. Não se turbe o vosso coração, então não se preocupe, não se atemorize. Porque Jesus foi aonde? Para o céu. Preparar poucas moradas? Não, muitas moradas. Jesus foi preparar essas moradas para quem? Para cada um de nós. E qual tem sido a nossa esperança hoje? Será que a nossa esperança está em Cristo Jesus? Nesta morada pela qual Ele tem preparado para cada um de nós? Irmãos, há alguns dias eu tenho
assim refletido, né? Que muitas vezes nós não temos a ciência e nem na nossa mente o poder que Deus tem. O poder que Deus tem de reger todas as coisas. Tudo está no controle das mãos do Senhor. E muitas vezes, pelas perplexidades, pelas dificuldades da nossa vida, que isso aconteceu também com os discípulos, né? Jesus sabia que se eles ficassem atemorizados, perplexos, eles seriam presas fáceis para quem? Para o inimigo. E muitas vezes nós estamos olhando muito para cá, para as dificuldades, para as tribulações, e deixamos de olhar para essa bendita esperança, que Jesus foi nos preparar lugar para todos nós, para todos aqueles que ouviram a mensagem, que hoje aceitaram, né, que há anos vem tendo essa esperança de que um dia estará com Jesus para sempre. Então a palavra de Deus diz aqui: o Senhor disse para os seus discípulos, mas o Senhor diz para cada um de nós: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Qual é o desejo de todos nós? Não somente nós, irmãos, porque se nós perguntarmos para todas as pessoas: você deseja ir para o céu? Todos vão responder que sim, que desejam ir para o céu. Mas sabemos que o céu é uma conquista e também é condicional, que nós precisamos fazer, né, obras para que nós possamos assim ser transformados, porque o céu ele começa onde? Ele começa aqui. Nós estamos em uma escola preparatória para alcançarmos as mansões celestiais. E se nós não passarmos pelas provas pelas quais nós temos aqui nessa terra, nós não alcançaremos estar face a face com Jesus. Mas o objetivo de Jesus é que nós venhamos a alcançar, né? Nós temos todos os meios de graça. Deus concede a cada um de nós todos os meios para que possamos alcançar a eternidade. E sabemos que esse deve ser o objetivo das nossas vidas. E sabemos também que todas as escolhas que nós estamos fazendo hoje, que nós vamos fazer durante esse dia que já se iniciou, parte clara deste dia, todas as escolhas que nós vamos fazer hoje, elas estão determinando se nós chegaremos ou não à eternidade. Então, por isso que nós devemos pensar. E essa bendita esperança precisa estar onde? Na nossa mente, no nosso coração. Precisamos estar nos preparando diariamente para viver o céu aqui. Porque a eternidade será a extensão daquilo que nós já vivemos aqui. E muitas vezes nós vivemos sem esperança, né? Assaltados pelas dificuldades, pelos problemas, pelas tribulações, e acabamos perdendo de vista o autor e consumador de nossa fé, que é Cristo. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que essa bendita esperança, ela possa fazer parte da nossa vida diariamente. E essa promessa, irmãos, é para todos nós. A promessa dessas muitas moradas é para todos nós. Que possamos nos apropriar dessa promessa que Jesus fez e faz para cada um de nós, né? Porque é maravilhoso. Muitas vezes nós não temos ciência do que Deus pode fazer na nossa vida, do poder do que o Senhor pode fazer na nossa família. E essa bendita esperança não é somente para nós, mas para toda a nossa família. Então, que possamos lutar para que nós possamos ocupar as moradas celestiais. Que Deus nos ajude para isso, porque sabemos, e como diz, né, na palavra de Deus, da videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos chegar lá. Somente através de Cristo, através do Consolador, que é o seu Espírito Santo, nos moldando, nos purificando, nos santificando, nos transformando diariamente, é que nós iremos alcançar as mansões celestiais. Então nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, os anjos estão conosco. Temos a palavra de Deus, que tem o poder, o que é vivificante. Quando nós usamos, quando nós lemos, né, ela é capaz de fazer uma transformação na nossa vida e assim também a transformação na nossa mente. Veremos as coisas de outra forma e de outra maneira. E aqui diz também, irmãos, diz assim: enquanto lhes estava construindo mansões, eles devem formar caráter à semelhança divina. Então, Jesus está fazendo o quê? Uma obra, né? Jesus está fazendo uma obra em prol de quem?
de todos nós, que foi isso que ele falou para os discípulos, né? Como diz na primeira parte, se os discípulos tivessem ciência de que Jesus estaria trabalhando em seu favor, como naquele momento eles não tinham, muitas vezes Jesus falava para eles, né, coisas espirituais, eles não conseguiam compreender. Então tiveram coisas que eles só compreenderam posteriormente. E se eles tivessem a ciência, essa ciência nós precisamos ter também, que Jesus está trabalhando ao nosso favor. E enquanto Jesus está trabalhando em nosso favor, está onde? No trono da graça, intercedendo por cada um de nós, pelas nossas vidas, está perdoando os pecados, transformando os nossos corações. Nós precisamos fazer o quê? Deveriam formar caráter à semelhança divina. Então, qual é a nossa missão? Formar caráter à semelhança divina. Mas será que é eu que vou fazer isso, irmãos? Será que eu posso mudar a minha vida? Será? Não posso. Quem pode mudar a minha vida? Quem pode transformar a minha vida? O Senhor pode transformar a minha vida. O Espírito Santo pode transformar a minha vida. Mas é por força e por violência? Como diz em Zacarias 4:6? Não, é pelo Espírito Santo. Mas se eu não deixar esse agente transformador, não com a natureza modificada, mas um verdadeiro Espírito de Deus, de Cristo. Cristo foi e deixou o seu consolador para os discípulos. Cristo ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como diz esse capítulo também. Mas ele deixou quem? Veio quem? O Consolador, que é onipresente, onisciente, né? Onipotente, ele pode estar em todos os lugares. Então, se eu abrir o meu coração para que o Espírito Santo venha trabalhar na minha vida, o que eu vou adquirir? O caráter cristão. Irmãos, e será que vai ter alguém lá no céu que não tenha o caráter cristão? Não, não vai haver. Então, por isso, hoje nós temos a oportunidade de transformação do nosso caráter. E muitas vezes nós não vemos essa obra, mas quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, quando nós deixamos ele fazer esta obra maravilhosa, nós teremos mudança, nós teremos o quê? Transformação. E como eu tenho falado muitas vezes aqui, que a maior necessidade da igreja é o quê? Um reavivamento e uma reforma. O que é reavivamento? É uma ressurreição. É uma renovação espiritual. E reforma é a mudança de hábitos, em todos os sentidos e aspectos. Então, isso se forma o quê? O nosso caráter. Se ainda estamos falhando, nós precisamos pedir a Deus misericórdia, pedir ao Senhor para que Ele venha nos mostrar, que muitas vezes nós não vemos, onde nós estamos errando, o que está nos debilitando, ou porque nós não estamos crescendo espiritualmente. Então, essa é a necessidade da igreja, um reavivamento e uma reforma. Isso precisa o quê? Começar quando? Hoje, irmãos, precisa começar hoje. Então, porque nós vemos muitas dificuldades, às vezes, nas nossas igrejas? Porque está faltando isso. O Senhor não tem trabalhado completamente. Isso é o desejo que Deus tem. Deus deseja usar todas as nossas faculdades mentais, espirituais, em todos os sentidos e aspectos. E muitas vezes nós estamos restringindo a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós não estamos deixando ele trabalhar. Nós não estamos deixando ele usar os talentos que Deus nos concedeu. E como disse uma palavra que nós lemos aqui no estudo da lição dos jovens, dos adolescentes, é aquilo que você não usa, você perde. Né? Então, se você não tem usado os talentos que Deus te deu na obra dele, você vai perder. Como o servo mau, né? Que um talento que ele fez foi lá e enterrou. E aí foi tirado dele e dado àquele que tinha multiplicado mais. Então, isso nós precisamos nos atentar, porque existe uma obra acontecendo. E muitas vezes, irmãos, estamos letárgicos, estamos dormindo, né? Estamos aí vivendo de qualquer forma. E não podemos, porque os destinos estão sendo o quê? Estão sendo decididos. Está havendo uma decisão no céu, né?
tudo que nós fazemos está sendo também o quê? Relatado. Então, nós precisamos entender que essa obra, ela não depende de nós, que a obra será concluída mesmo que nós não estejamos inseridos nela. Mas o nosso desejo é que nós venhamos estar inseridos, né? Por quê? Os braços que o Senhor tem é os nossos, a boca que o Senhor tem é a nossa, os pés que o Senhor tem é o nosso. Mas se nós não decidimos hoje aceitar a missão pela qual o Senhor tem para cada um de nós, com certeza o Senhor levantará outras pessoas para ocupar os nossos lugares. E quem deseja dar o seu lugar ou o seu galardão para outra pessoa? Ou até mesmo ser andaime para que outras pessoas possam ser salvas? Ninguém deseja isso. Todos nós desejamos alcançar a eternidade. Mas para que isso venha a acontecer, nós precisamos abrir os nossos corações, deixar o Espírito Santo nos moldar, nos transformar, tirar dele tudo aquilo que não é da vontade de Deus. É uma obra fácil? Não é fácil. Mas Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Nós só podemos vencer em Cristo Jesus. Não podemos vencer fora dele, somente em Cristo. E os irmãos olhem a sintonia de tudo isso, né? Que o Espírito Santo ele trabalha no nosso coração. Sem Cristo nada podemos fazer. E qual é o objetivo de Cristo para as nossas vidas? Ser glorificado através da nossa vida, né? Nossa vida ser um quê? Um cheiro de vida para a vida, sermos agradáveis, sermos um testemunho vivo do poder de Deus aqui nesta terra. Assim como Cristo glorificou o seu Pai através das suas obras, como disse aqui em João 14, né? Disse-lhe Jesus, disse assim, replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Jesus respondeu para Filipe? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Então, o desejo de Deus, do Senhor Jesus, é que o Senhor ele venha ser glorificado através das nossas vidas. Assim como Jesus era um com o Pai, nós precisamos ser um com Cristo. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. E muitas vezes se torna difícil, irmãos, por quê? Porque estamos acariciando coisas em nossos corações que não é da vontade de Deus. Então, muitas vezes, nosso coração está o quê? Dividido. Nós não nos entregamos verdadeiramente. Como disse para frente aqui sobre o Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo ele não pode agir em nossas vidas, porque nós não estamos nos entregando verdadeiramente, sem reservas ao Senhor. E é isso que Cristo quer que nós venhamos, nos entregar verdadeiramente. Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida. Ensina-me a fazer segundo a tua vontade. Ensina-me a viver a tua vontade. Ensina-me qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. E muitas vezes nós restringimos, né, essa obra na nossa vida. Então, por isso que muitas vezes nós não alcançamos, né, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que são coisas maravilhosas. É algo que nossa compreensão está limitada em relação a isso, né? Então, depende de cada um de nós. Depende das nossas escolhas, do que nós estamos fazendo. Se essa obra ela vai acontecer ou não. Eu vou para frente, irmãos. Diz assim, a promessa do Salvador a seus discípulos é uma promessa à sua igreja, até o fim dos séculos. Não era o desígnio de Deus que seu maravilhoso plano para redimir os homens realizasse apenas insignificantes resultados. Todos quantos se puserem ao trabalho, não confiando no que eles próprios possam fazer, mas no que Deus por eles e por intermédio deles possa realizar, hão de certamente ver o cumprimento de sua promessa, e as fará maiores do que essas, declara ele, porque eu vou para meu Pai.
Então, a promessa é para todos nós. Se nós nos lançarmos ao trabalho do Senhor, não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no Senhor, grandes resultados nós colheremos, irmãos. E o que o inimigo tem muitas vezes feito em nossa vida? Tem nos distraído. Tem distraído a nossa atenção para que nós não venhamos trabalhar para quem? Para Cristo, né? Para que grandes frutos não venham ser vistos, né? Pelo trabalho que nós temos. Então, muitas vezes nós estamos aí sobrecarregados com o trabalho diariamente, né? Estamos buscando sustento e acabamos deixando de fazer a obra que o Senhor incumbiu a cada um de nós. E aí, como os irmãos veem que as semanas elas passam rapidamente, os anos estão passando rapidamente. E às vezes, quando nós chegamos no fim de semana, olhamos: o que nós fizemos? O que eu fiz? Aí vem aquela sensação: Jesus, eu poderia ter feito mais, mas eu não fiz. Então, isso que o inimigo tem feito. Tem distraído a nossa atenção para quê? Para que nós não venhamos fazer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Por isso, nós devemos pedir, irmãos, o discernimento espiritual, que é o colírio, né? Uma das mercadorias que o mercador tem de graça, como diz em Apocalipse 3:18. O colírio que é o discernimento espiritual. Através do Espírito Santo, ele fala conosco na nossa mente, né? Para que nós venhamos rever as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, onde nós estamos errando e haver uma mudança, porque esse trabalho é feito para cada um de nós. Como Jesus chamou os 12, Deus ele chama cada um de nós que estamos aqui nessa sala para fazer a obra dele. Porque através da obra que nós fizermos em prol de outras pessoas, nós estaremos também sendo transformados. E sabemos também que a obra ela começa onde? Dentro dos nossos lares. Eu falo por mim, porque eu tenho um esposo que não é da igreja. Quando eu fui para a igreja, já era casada, já tinha um filho. É fácil? Não é. Mas eu tenho essa missão de ser o quê? Testemunha de Jesus aqui dentro do meu lar. Porque a palavra de Deus diz que a esposa ela ganha o marido sem palavras. É fácil, irmãos? Não é. Como eu já falei, mas Jesus nunca disse que seria fácil. E quando nós colocamos o nosso coração à disposição de Cristo, se torna mais leve, porque Ele está conosco. Ele nunca disse que nos abandonaria. Então, nos momentos de dificuldade, de tribulação, é o Senhor que nos ajuda, que nos capacita, né? Muitas vezes aquelas palavras ásperas, que às vezes você quer responder e você não responde. Por quê? Porque você precisa dar um testemunho de Jesus. Isso precisa fluir, não é algo que eu tenho que fazer automático. Mesmo porque se eu fizesse automático, não teria nenhum resultado. Então, isso parte de um coração que renovado, transformado. E essa busca precisa ser diária, todos os dias. Nós precisamos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo para que essa obra venha a ser realizada na nossa vida. E a partir dessa influência, irmãos, dessa influência santificadora que nós vivemos, nós iremos também irradiar essa influência onde quer que nós estejamos. Então, o que Deus pede de nós, em relação ao que Ele viveu aqui, o que Ele passou por cada um de nós, às vezes é mínimo. Em relação também ao que Ele tem preparado para cada um de nós. Em relação ao peso da glória que o Senhor tem preparado. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que tudo que nós passamos aqui nessa terra foi leve e momentâneo. Como disse a meditação da sexta-feira, do pôr do sol, que eu achei muito maravilhosa, né? Ellen White relatando da visita dela aos mundos, muito maravilhosa. E outra, a nossa concepção de que nós temos de belo não se compara àquilo que realmente é no céu. Porque nós temos essa concepção aqui, né, da natureza, mas é terrestre, não é celestial. Por isso a nossa mente precisa se voltar mais para o céu do que se voltar para as coisas aqui da terra, para as dificuldades que nós passamos. Essa bendita esperança do nosso Salvador, que está preparando moradas para cada um de nós, ela precisa ser vital na nossa vida, para que nós tenhamos uma vida verdadeira em Cristo Jesus, né? Porque como diz aqui em João 15, diz assim:
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Será que podemos fazer alguma coisa sem Cristo, irmãos? Será que existe uma vida espiritual sem Cristo? Não existe. Porque Cristo é a videira e nós somos os ramos. A videira, ela conduz o quê? O alimento para que os ramos possam viver. Então, nós só temos uma vida espiritual quando nós estamos ligados à videira verdadeira, que é quem? Que é Cristo Jesus. E se existe algo em nossa vida que está impedindo essa ligação vital com Cristo, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele possa limpar, que Ele possa tirar da nossa vida, do nosso coração, para que essa ligação seja verdadeira, para que nós possamos receber o alimento puro que vem de Cristo, que vem através da sua palavra. Muitas vezes, irmãos, nós acariciamos dentro de nós coisas que não é da vontade de Deus. Então, como nós podemos receber esse alimento, se nós mesmos estamos impedindo desse alimento chegar até nós? Então, é isso. Por isso que o Senhor ele envia mensagens, né, para que nós venhamos ter uma clareza espiritual, para que nós venhamos um inteiro entendimento de que nós precisamos, que precisa ser realizada uma obra na nossa vida, uma obra de reforma, uma obra de reavivamento, para que nós possamos conquistar aquilo que o Senhor designou a cada um de nós, né? Que é um dia estar com Cristo face a face. Quem não deseja encontrar o Mestre? Todos nós desejamos encontrar Jesus. Todos nós. Mas para que isso venha a ocorrer, nós precisamos fazer um autoexame na nossa vida. Onde é que estou falhando? Onde preciso mudar? Onde eu preciso melhorar? Onde preciso ser transformado muitas vezes, né? Não melhorar, mas ser transformado totalmente. Só através de uma entrega genuína é que o Senhor pode nos conceder, assim, uma vitória sobre todas as coisas que ainda nós não estamos conseguindo. Eu irei aqui, irmãos, para frente. Como eu disse, esse capítulo é grande, porém nós precisamos meditar nele, porque as palavras são maravilhosas. Só um minutinho. Esse capítulo também fala, irmãos, de Pedro, né? Fala um pouco da vida de Pedro. O que Pedro disse, né? Lá em João 13, versículo 36 ao 38, que diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou? Não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, como Pedro, né? Achamos que nós iremos conseguir alguma coisa fora de Cristo, mas nós não conseguiremos. Pedro, naquele momento que o galo cantou 3 vezes, ali foi um momento em que o que aconteceu com ele? Ele saiu triste e chorou. Ao olhar para Cristo, né, naquele momento, ele viu um olhar de ternura e compaixão. E dessa mesma forma, Cristo ele trata com cada um de nós. Muitas vezes, a irmã Alexandra, ela muitas vezes pode não me entender. Não pode entender o meu coração, mas Cristo ele entende a minha vida, o meu coração. Às vezes o que eu estou passando. E muitas vezes, irmãos, nós como irmãos, né? Ontem eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra também. Nós julgamos os nossos irmãos. Muitas vezes nós não sabemos o que aquele irmão está passando, ou por que ele está fazendo aquilo. E nós somos tendentes o quê? A julgar.
Então, Cristo poderia ter julgado Pedro? Com certeza, Pedro disse que daria a vida por Jesus. Mas o galo cantou e 3 vezes Pedro negou a Jesus. E muitas vezes negamos Jesus através das nossas obras com os nossos irmãos. Somos tendentes a julgar e muitas vezes não a ajudar. E por isso, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha ter misericórdia e abrir os nossos olhos, para nós sermos sensíveis ao que os nossos irmãos às vezes passam. E muitas vezes, quando eu falei para a irmã, né, eu estava falando para a irmã lá, que muitas vezes a gente entra na igreja e sai da mesma forma como nós entramos, no sentido de que você pode estar passando por um problema na sua vida, né? E você entra na igreja e sai da mesma forma. E às vezes ninguém pergunta se está tudo bem ou o que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes isso pode acontecer conosco, né? E quando nós pedimos a Deus a presença do Santo Espírito de Deus, o colírio, que é o discernente espiritual, o Senhor vai nos conceder. O Senhor vai nos conceder o amor, a paz, a alegria, a benevolência, a compaixão, a misericórdia, a ternura. Tudo isso fará parte do quê? Das nossas vidas. Então seremos diferentes, né? Trataremos as pessoas de forma diferente. E o que o Senhor quer? A unidade, como nós vamos ver aqui para frente. Deus quer a unidade entre nós, irmãos. Por quê? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles estavam em unidade. O que é a unidade? No mesmo pensamento, no mesmo coração. Tudo estava unânime. Ou seja, estavam totalmente ligados. E aí eles receberam o Espírito Santo. E hoje nós estamos esperando a chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Então hoje, irmãos, nós precisamos nos unir. Menos divisão e mais união. Precisamos agir mais e falar menos. Precisamos pedir essa clareza e esse discernimento, para que haja união entre as nossas igrejas, nas nossas famílias também, porque nós sabemos que a igreja é formada por famílias. Mas precisa haver essa união, esse amor, essa unidade. Como diz o novo mandamento, qual é? João 13, né? Que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que conhecerão que todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Então esse é o que o Senhor quer para cada um de nós, que venhamos nos amar uns aos outros, que venhamos entregar o nosso coração a Cristo em primeiro lugar, que venhamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, que venhamos reconhecer que sem Cristo nada podemos fazer, que Ele é a videira verdadeira e a nutrição que nós precisamos receber para, sim, transbordar amor onde quer que nós estejamos, quer seja na igreja, na rua, na sociedade, no nosso trabalho, vem de Cristo. O amor genuíno e incondicional está no coração de Cristo e Ele deseja conceder a cada um de seus filhos. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, isso que vai acontecer. Isso aqui será o quê? Consequência. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos. Nós vamos demonstrar que somos discípulos de Cristo quando? Se nós tivermos amor uns pelos outros. E isso é o que o Senhor quer para cada um de nós. Que venhamos nos amar incondicionalmente, que a divisão não exista entre nossas igrejas, mas que venha ser um amor genuíno, de cuidado uns pelos outros. Então, que esse amor ele possa brotar nos nossos corações diariamente, para que nós possamos testificar de quem? De Cristo Jesus aqui nessa terra. Para que sejamos luz também, irmãos, onde quer que nós estejamos. Que o Senhor possa nos abençoar e nos conceder o seu Santo Espírito. E aquilo que nós temos falta, que Ele possa nos mostrar. Então, que Deus seja glorificado através das nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.